E aí, gente, tudo bem com vocês? Primeira quarta-feira do mês é o quê? Filme. Então, bora falar de filme. O mês passado a gente assistiu 4 filmes que eu fui falando pra vocês lá no Instagram todo domingo. Aí aqui na primeira segunda-feira, na primeira quarta-feira do mês, a gente pega e faz um ranking de qual filme que a gente mais gostou, qual filme que a gente menos gostou. Então, bora lá começar, tá? Em quarto lugar, qual que vai ser? Em quarto lugar vem o filme Passageiro Ocidental. O que é Passageiro Ocidental? Em quarto lugar vem o filme Passageiro Acidental. Tá na Netflix, estreou dia 10 de junho agora de 2021 e tem 1h56 de duração. O filme se passa todo em uma aeronave, eles estão saindo da Terra para ir em direção a Marte. São 3 tripulantes, uma médica, um biólogo e uma comandante que estão lá na aeronave. E essa aeronave foi projetada para 2 pessoas, mas eles adaptaram para 3. Porém, depois que eles já estavam no espaço, já tinha ido lá para Marte e tal, de repente eles descobrem que tem uma quarta pessoa dentro dessa aeronave que estava lá totalmente por um acaso, ele estava mexendo na aeronave e ficou lá preso na aeronave e ficou lá. Eles pensaram, e agora? E por que veio essa pergunta? Porque o oxigênio projetado para essas 3 pessoas, que realmente foi adaptado, porque a aeronave era para 2, adaptaram para 3, esse oxigênio não ia dar para 4 pessoas, certo? Então aí começa todo o drama do filme para ver o que vai acontecer com esse quarto, com essa quarta pessoa, com esse quarto passageiro acidental, né, que aconteceu lá. Então o filme se passa mais ou menos nisso. É um filme, gente, que ele, como eu disse pra vocês, ele só passa dentro de uma aeronave, tá? Então ele não fica saindo e tal. Tem alguns momentos mais no final que eles saem, tá? Mas aí você tem que assistir. E é um filme que ele até te prende, assim, no começo. Ele te mostra realmente uma parte que pode ser interessante e tal. Mas aí, gente, lá do meio pro final, o negócio cai. O negócio cai, não é a aeronave que cai, não. É a sua expectativa mesmo, porque o filme... O final, não preciso nem falar do final, né? Porque, assim, o final é decepcionante. Vou falar pra vocês que o final é decepcionante. Você fica, tá, mas e aí? Né? E aí, toda a expectativa que você tem, o que vai acontecer... Até próprio em relação ao passageiro em si, meio que se perde, sabe? Então, o filme vai ficar em quarto lugar e ele é um filme que eu dou uma nota, assim, 5 pra ele. Realmente não gostei do filme, principalmente por causa do final. Do meio pro final o negócio desanda. Até o meio, assim, eu acho que tá legal ainda, estão criando uma expectativa pra gente entender, mas depois o negócio desanda e aí realmente não dá pra indicar. Eu não assistiria esse filme porque eu acho ele muito sem pé nem cabeça, ele não tem meio... Ele tem um começo, mas o fim dele estraga completamente, o meio dele estraga completamente. Então por isso ele vai ficar em quarto lugar aqui nessa relação de hoje. Em terceiro lugar vem o filme Zona de Combate, que também está na Netflix, tem 1h55 de duração e estreou mundialmente no dia 15 de janeiro desse ano, tá? Conta a história de um piloto de drone que, por causa de umas desobediências dele, foi encaminhado para uma perigosa zona militar. Lá ele tinha que fiscalizar um dispositivo com grande poder destrutivo e para isso ele ia contar com a ajuda do Léo, né, que ia ser o supervisor dele, que ia ajudar ele lá nessa missão. Porém, foi passando assim o tempo, ele descobriu que o Léo não era assim como ele esperava. Por quê? O Léo, na verdade, ele era um robô, ele era um androide. E aí toda a história começa a rolar e tal. E aí ele descobre que o Léo aí não tá muito na mesma ideia do que ele. As ideias não estão meio que batendo com o motivo que ele foi encaminhado para essa zona militar. Os objetivos não estavam meio que batendo. Gente, o filme achei confuso. O filme eu achei ele bem confuso, bem assim, não te prende. Eu achei que ele não prende, você fica meio que boiando. É um filme de tiro, porrada, bomba, que eu já até brinquei aqui com vocês. E não explica, sabe? Eu acho que faltou um pouco de explicação nesse filme. Explica mais algumas coisas, explica mais sobre o Android, explica... Faltou, sabe? Faltou bastante. Ele fica realmente na frente do Passageiro Acidental por alguns milésimos aí, porque ele é um pouco melhor. Mas os 2 filmes, tanto Passageiro Acidental quanto Zona de Combate, se você me perguntar, Lenise, você indica pra eu assistir? Eu falaria pra você melhor deixar, tá? Não assiste não, porque eu não gostei desses 2 filmes não.
Esse, assim, bem confuso. Você não consegue meio que pegar realmente a ideia. Você tem que estar atento e mesmo assim ele não te prende tanto. Então vai ficar em terceiro lugar e não gostei muito não, viu? Agora me fala, você já assistiu? Em segundo lugar vem o filme A Mulher da Janela, também tá na Netflix, tem 1h40 de duração e estreou dia 14 de maio de 2021. Ele mistura meio que um drama e tal e conta a história da Anna Fox, que ela tem alguns problemas psicológicos e ela sofre de agorafobia, que na verdade é uma fobia de sair de casa, então ela fica muito tempo reclusa dentro da casa dela. Ela sofre também de alcoolismo, né? Ela é alcoólatra. E o filme, gente, o que acontece? Ela, como fica muito em casa, ela acaba presenciando os vizinhos que acabaram de se mudar e ela começa a acompanhar meio que pela janela dela a história desses vizinhos. Até o menino, que é o filho dessa vizinha, vem, conversa com ela, a própria mulher, a esposa, vem, conversa com ela. E aí ela começa meio que a acompanhar essa história até que de repente ela participa, né? Ela presencia da janela da casa dela um crime brutal. Porém, como ela toma muito medicamento, ela tem agorafobia, ela tem vários resquícios aí de outros traumas psicológicos e tudo mais, ninguém acredita nela, ninguém acredita no que ela tá falando e o próprio vizinho também desmente tudo que ela tá falando, mostra uma outra verdade. E o filme decorre disso, gente. Assim, ele não é um filme de todo ruim, tá? Não é um filme de todo ruim. Ele merece realmente estar em segundo lugar aqui, diante dos outros que a gente assistiu. Mas o final dele também achei bem... Poderia ser um filme muito mais legal, tá? Poderia ter uns ganchos, assim, mais legais. Mas ele te prende. Você consegue ficar preso, realmente ele faz um drama, um suspense pra você descobrir junto com ela, mas no final, assim, também meio que se perde. Esse é o problema, sabe? Ele no final tem um clima que depois o negócio meio que desanda. Mas não é um filme totalmente ruim, tá? Não é um filme totalmente ruim, eu sei que muita gente gostou dele, mas não é o meu melhor filme que eu já assisti na minha vida. Não contem com isso, porque não é. Realmente, se for comparar com os outros dois que eu falei aqui, ele é bem melhor, né? Um pouco melhor, mas fica aí a desejar na parte final, assim, do filme. E até no começo, assim, viu, gente? Eu acho que falta também um pouco não de ação, mas de prender um pouco mais, sabe? Ele te prende, mas falta um negocinho. Sabe quando você assiste uma coisa e fala, nossa, mas faltou um tchanzinho, faltou um salzinho nesse negócio? Faltou um salzinho, sabe? Então, e por isso que ele fica em segundo lugar. Me conta se você já assistiu, coloca aqui embaixo pra mim nos comentários e fala se você gostou. Em primeiro lugar, e esse filme eu gostei, hein? Gostei pra caramba, esse eu indico. Quem não gostou desse filme foi porque não entendeu o final. E eu sei que muita gente não entendeu, porque lá no Instagram, quando eu falei dele, muita gente falou, eu não gostei e tal, como assim? O que aconteceu no final? Gente, o filme é maravilhoso, tá? Quem não assistiu não entendeu o final, então bora lá. O filme que eu vou falar agora, que ficou em primeiríssimo lugar, é o filme Oxigênio. Foi lançado dia 12 de maio, agora de 2021, também na Netflix, e tem 1h41 de duração. Ele se passa inteiro, tá? É uma única personagem, numa cápsula criogênica. Essa cápsula criogênica, a Liz, né, que é a personagem que fica dentro dessa cápsula, de repente ela acorda já dentro dessa cápsula e ela não sabe por que ela tá ali, ela não sabe o nome dela. Aí tem o robozinho lá que ajuda ela, a voz que conversa com ela, que é o Milo, que ele dá as coordenadas, ela consegue fazer inclusive algumas ligações para algumas pessoas para tentar entender o que está acontecendo e ela tenta se livrar daquilo para tentar entender por que ela está presa naquela cápsula criogênica. Porém, além de tudo, além dela estar presa numa cápsula criogênica, a concentração de oxigênio dela está caindo. Então ela tem que dar um jeito dela conseguir oxigênio para ela ter condições de sobreviver. E a história se passa toda nisso. Para quem não gosta de filme em um único lugar, ou para quem é meio claustrofóbico, né? Também eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, porque realmente se passa num casulo, assim. Ela fica presa naquela cápsula, tentando entender, conversando com o Milo. É um filme angustiante, tá? Você fica angustiada, assim, porque você passa pela angústia que ela passa, mas mesmo ela estando sozinha naquela cápsula, só tendo uma voz de um robô,
falando com ela e de vez em quando uma pessoa ou outra que ela consegue manter uma relação por ligação telefônica, mesmo assim consegue te prender, mesmo assim é um filme interessante. O final, gente, eu sei que muita gente não entendeu, mas o final é incrível, incrível. É muito bem pensado, muito bem. E ele explica, assim, o final eu realmente acho que faltou um pouquinho mais de explicação, tá? Faltou uma cena a mais aí nesse filme pro pessoal entender melhor qual que foi a mensagem passada. Eu não vou falar aqui, senão eu vou dar spoiler, né? Mas eu acho sim que faltou uma cena a mais que o pessoal entenderia melhor realmente o que aconteceu. Se ela sobreviveu, se ela não sobreviveu. Mas mesmo assim é um filme incrível, maravilhoso. Indico de olhos fechados. Ele é maravilhoso, gente, maravilhoso. Um baita de um filme assim que se você entender, você vai gostar também bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Me segue lá no Instagram, que é o @lenizesca, tá? Se inscreve aqui no canal pra não perder nada, tá bom? Clica no sininho. E outra coisa, me fala aqui embaixo quais filmes que você tem assistido, qual filme que você mais gostou, se você assistiu algum desses aqui que eu falei hoje, tá? Um beijão pra vocês, até a próxima e tchau!